Pessoal, Brendo, bom dia. Vamos chegando, né? Bom dia a todos. Vou explicar para vocês aqui primeiro, né, o tema da nossa live. Nós vamos falar aqui sobre projetos estruturais, mas basicamente sobre por onde começar, né? O que você precisa aprender e como aprender estruturas, como se sentir mais seguro, mais confiante para você estar atuando nessa área e o que eu fiz para aprender e ter uma confiança maior para estar atuando com projetos estruturais, tá bom? Por que eu decidi abordar esse tema? Primeiro, né? Se vocês pegarem lá uma postagem que eu fiz no dia 3 de janeiro, eu perguntei nessa postagem, né, qual que era a maior dificuldade, qual que era o maior receio que as pessoas têm para estar desenvolvendo projetos estruturais. E se vocês chegarem lá nos comentários, vocês vão ver, por causa de medo, por ter dificuldade, né, para começar, não saber por onde começar, por ter insegurança para fazer um projeto estrutural, pela responsabilidade que envolve você estar desenvolvendo um projeto estrutural, dificuldade em captar clientes e convencer o cliente, né, e ter segurança para passar, para transmitir para o cliente. Então, eu vejo que o que mais impede as pessoas para estarem desenvolvendo projetos estruturais está logo no início, o ponto de partida, que é você realmente começar a desenvolver projetos estruturais. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que no meu direct tá cheio de mensagem lá de pessoas falando que, Vinícius, por onde que eu começo? Como que eu começo a fazer projetos estruturais? Tem mensagem lá do pessoal pedindo para avaliar projeto. Vinícius, eu fiz um projeto aqui, mas eu não estou confiante nesse projeto, não estou seguro o suficiente para ver se o projeto está realmente econômico, se o projeto está realmente seguro. Enfim, você consegue avaliar esse meu projeto? E, de fato, eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo, impossível. Sem falar que eu já tenho meu próprio trabalho, né? Tem alunos também que eu faço revisão de projetos para eles, lá no grupo de mentoria, enfim, tem muita coisa envolvida e eu não consigo, somente eu, fazer tudo isso. E avaliar projeto de aluno por aluno, de pessoas, né, que vêm aqui falando que está inseguro para fazer projetos estruturais. O que eu consigo é direcionar vocês nessa área, mostrar para vocês o que vocês podem fazer para estar melhorando o projeto de vocês, para vocês estarem começando a desenvolver projetos e realmente ter essa segurança. E por isso que eu decidi abordar esse tema. Eu mandei um e-mail na sexta-feira, né, para todo mundo que está cadastrado em alguma lista minha, falando sobre isso, falando sobre essa dificuldade de você começar, essa insegurança, de pessoas que mandam mensagem para mim pedindo para avaliar projeto, para ver se o projeto está certo, se o projeto está bom. E depois do feedback que eu tive nesse final de semana, de mensagens que as pessoas mandaram e responderam por e-mail, eu senti a necessidade de fazer essa live. No domingo eu mandei um e-mail para vocês, falando que hoje eu ia fazer essa live às 10 horas com esse tema. A princípio eu nem ia fazer essa transmissão, porque hoje eu estou viajando para Brasília, o Matheus Leone está por aqui, né, e provavelmente alguma coisa relacionada a isso. Eu vou estar fazendo uma palestra lá numa faculdade onde ele leciona, e também vou participar lá de um mastermind. Então eu volto para Ipatinga, né, para o escritório, somente na quinta-feira. Na sexta-feira, normalmente aqui no escritório, nós fazemos uma reunião, então praticamente eu ia ter que prolongar essa transmissão para semana que vem. Preferi estar aqui hoje às 10 horas da manhã, né, com vocês, com quem realmente quer ter esse conteúdo, e assim eu consegui, né, atender vocês e ajudar de alguma forma, beleza? Bom, esses 5 minutos dessa introdução, beleza? E vou começar aqui com vocês podem ficar livres, né, para mandar mensagens, tanto no YouTube, a galera que está me vendo aqui nessa câmera, e nessa câmera aqui o pessoal que está no Instagram, podem mandar aí alguma pergunta de vocês. Essa é uma live mais solta, tá? Não é uma live engessada, vocês podem aqui perguntar, podem falar o que vocês quiserem. Até um ponto que eu quero discutir com vocês. O medo, né, de fazer projetos estruturais, eu tive que trabalhar ele. O próprio medo, a insegurança de estar fazendo aqui uma videoconferência, de estar ao vivo, com milhares de pessoas aqui que me acompanham no Instagram, no YouTube, gera uma insegurança, gera um desconforto. E no meu início, eu tinha medo de aparecer. Eu tinha insegurança, aquela coisa na cabeça, né, tipo, será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Será que as pessoas vão se identificar com aquilo que eu tenho para ensinar? Será que eu realmente consigo levar um conhecimento maior para as pessoas? Isso tudo passou pela minha cabeça logo no início. Lá no ano passado, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, online. Agora, se eu não tivesse começado, se eu não tivesse realmente colocado na minha cabeça que aquilo é a minha meta, a minha missão, um objetivo que eu tenho para alcançar, se eu não tivesse feito isso,
provavelmente eu não tinha feito, não tinha nem iniciado esse trabalho na internet que eu comecei em 2019. No final de 2018, né, em dezembro, e de fato em 2019 que as coisas começaram a acontecer. Se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, né, eliminado alguns bloqueios, algumas limitações, eu não tinha feito isso. Eu não estava aqui em 2020 falando com vocês, um pouco mais confortável, né, para fazer uma transmissão ao vivo, e tá tudo certo. Existe uma vulnerabilidade nisso tudo? Existe, porque tem pessoas aqui comigo que eu não conheço, pessoas que podem vir aqui e fazer uma ofensa gratuita, desnecessária. Eu estou vulnerável. Eu não tenho aqui uma segurança de que vocês vão até gostar desse tema. Vocês podem simplesmente, não gostei. Eu estou vulnerável o tempo todo. Eu tenho esse certo desconforto, né, de vir aqui, levar um conhecimento, mas sem garantia alguma de que vocês vão gostar e sem garantia de que todo mundo aqui vai fazer um comentário positivo. Agora, se eu não me disponho a fazer isso, nada sai do papel, fica só no campo da ideia. Eu poderia fazer uma live assim, assim, assado, que ia ajudar mais pessoas. Se eu não faço, eu nunca vou ter a resposta disso. E a mesma coisa com projetos estruturais. Se vocês não começarem a fazer, vocês nunca vão ter a resposta de que vocês conseguem ou não. Vão ficar sempre no campo da ideia, da hipótese. Então, não aconselho que vocês fiquem nesse campo, naquele campo ali, né, da retaguarda, desmotivado, então pensando, será? Será que vai dar certo? E se eu fizer? Tira esse será, tira esse se. Vai e faz. Projetos estruturais, a mesma coisa. Se você não começar a fazer, você não vai fazer, você não sai do lugar. Então, eu acredito que para você começar a fazer projetos estruturais, você tem que ter a motivação certa. Para você atuar com engenharia civil, você tem que ser movido pela motivação certa. Uma pergunta que eu sempre faço lá na graduação, até mesmo em pós-graduação, quem hoje aqui está preparado para atuar como engenheiro civil? Não falo nem com projetos estruturais, é como engenheiro civil. A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, para não falar 100%, todas elas falam que não estão preparadas, não se sentem seguras o suficiente ou confiantes o suficientes para atuar na área. Por isso que buscam mestrado, buscam pós-graduação, buscam curso de extensão para ter essa preparação, para ter essa confiança. E eu falo que a confiança é resultado de muita preparação, de muito trabalho duro. Então, para você começar a fazer um projeto estrutural, você tem antes que ter essa preparação. A graduação não me preparou o suficiente. Meu professor de estruturas deixou a desejar. Para de procurar um culpado. Para de procurar um responsável pela sua procrastinação, pelo seu medo, pelo seu bloqueio. Então, se eu fico ali culpando a minha graduação por não ter disciplinas X, por não ter um professor top na área de estruturas, eu vou simplesmente ficar estagnado, parado, vendo as pessoas terem resultados, eu simplesmente não vou sair do lugar. Simplesmente porque eu tenho medo e não quero realmente começar. Não é nem saber por onde começar. Todo mundo sabe por onde começar. O negócio é que tem medo, tem o receio. Esse medo, esse receio, essa falta de segurança, ela é muito devido à falta de preparação. Porém, as pessoas simplesmente cruzam os braços. Eu só vou me preparar quando tiver uma oportunidade de trabalho. Por que eu vou estudar agora, sendo que o mercado está ruim, sendo que eu não tenho cliente? Por que eu vou me preparar agora? Pessoal, a oportunidade chega para quem está preparado. Então, ou seja, se você quer realmente atuar com projetos estruturais, quer atuar com engenharia civil, primeiro você tem que se preparar. Oportunidade não vai chegar para ninguém que está despreparado. Se surgir hoje uma vaga de emprego para você numa empresa top, uma empresa aí de classe AAA, você vai estar preparado para atender ela? Nenhuma empresa vai te contratar por caridade. Eu tenho uma empresa, tenho um escritório. O pessoal vive mandando currículo para mim, perguntando se tem vaga de estágio, se pode trabalhar aqui comigo no escritório, porque está precisando, porque está formando, não conseguiu estágio até hoje. Galera, é meu escritório, eu vivo disso aqui. Como que eu vou simplesmente colocar uma pessoa aqui dentro por caridade? Por fazer uma boa ação? Eu não vou fazer isso. As pessoas que entram no escritório, entram numa empresa, é para somar, para acrescentar. Se a pessoa vem para cá e não consegue fazer nada, que preparação, o que eu posso fazer por ela? Eu não posso fazer nada, não posso pegar uma pessoa aqui que não sabe absolutamente nada e chegar e treinar ela, ficar um ano inteiro preparando para só então, no ano seguinte, eu ter um resultado que ela pode trazer para mim? Eu não vou fazer isso. A pessoa ela tem que chegar com uma preparação, ela tem que chegar sabendo alguma coisa. A pessoa quer vir para o escritório de projetos, mas não sabe nem utilizar um software para fazer projetos estruturais, não sabe nada de estruturas. O que ela vai me acrescentar aqui?
vai ficar aqui ocupando espaço. E para mim não é interessante, para nenhuma empresa isso é interessante. Então, primeiro, busca essa preparação. Você ser movido pela motivação certa. Você só vai realmente ter esse sucesso, né, na sua área se você buscar essa motivação certa. Muita gente procura fazer engenharia civil pensando no alto salário. Eu quero ter um salário pelo menos o piso, comprar minha Hilux toda equipada e já sair ali top, né, da graduação já com emprego nível engenheiro sênior. E não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que buscar a engenharia civil por ser aquilo que você realmente quer, aquilo que você gosta de fazer, que é a sua paixão. Porque se você é movido só pelo dinheiro, em qualquer área tem essa oscilação, principalmente na engenharia civil. Tem momentos ali que está bombando, tem um mês que você vai fazer N projetos, vai ter mês que não vai ter nada. Pode não ter nenhum projeto para você. Aí o dinheiro vai lá embaixo. Se você é movido pelo dinheiro, quando está ganhando muito dinheiro, você está lá fazendo tudo que tem que ser feito. Agora, diminuiu lá a renda, né? Diminuiu o valor que você recebe, acaba a sua motivação. Então, ser movido pelo dinheiro, não acredito que é a motivação certa. Claro que ninguém trabalha como uma instituição de caridade, né? Fazer boa ação. Só simplesmente por fazer. Eu amo fazer engenharia civil e trabalho até de graça. Não é assim. Eu amo fazer engenharia civil, amo ensinar estruturas, mas eu não trabalho de graça. Porque eu tenho família para cuidar, eu tenho o meu estilo de vida, eu tenho o meu padrão de vida, eu tenho que ter dinheiro. Então, o meu negócio tem que gerar dinheiro para mim. Agora, não é porque o mês é anterior, ou esse mês a renda vai lá embaixo, o meu faturamento vai descer, que eu vou simplesmente desistir. Vou falar que a engenharia está acabada. Foi o que o Gabriel Cordeiro, né, ele mandou lá no grupo de mentoria hoje, lá dos alunos do programa Histórias do Início ao Fim. Conversei com uma amiga minha e ela falou que a engenharia está acabada, que a teoria não serve para nada. Eu penso que a mentalidade dessa pessoa é comum em muita gente. Muita gente pensa isso também. A engenharia hoje não tem mercado, não serve para nada. Engenharia acabou. Galera, assim que a gente acorda, depois que a gente acordou, a máquina que você usa para fazer café tem engenharia envolvido. Se você pegar aqui hoje o bairro onde o meu escritório está localizado, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, em cada esquina, aqui na região central, tem pelo menos 5 prédios, aqui uma é muito próximo da outra, em esquinas próximas, 5 prédios de grande porte, de muitos pavimentos. Tem gente ganhando dinheiro com a engenharia civil, tem gente que está simplesmente reclamando. Então, enquanto uns fazem acontecer, outros simplesmente colocam a culpa em alguém. Então, para começar a atuar com engenharia civil, primeiro, motivação certa. Segundo, comece a atuar com engenharia civil. Comece a fazer alguma coisa. Com projetos estruturais, como que eu posso começar a atuar com projetos estruturais sem ter um cliente? Você pode simplesmente se preparar, estudar através de livros, busque livros, aprenda a teoria, mas coloque ela em prática. Depois que você aprendeu o que está em livro, pega um projeto modelo, pega um projeto arquitetônico, pede alguém, algum conhecido, algum arquiteto, algum engenheiro, olha, eu estou querendo atuar com projetos estruturais, e não estou aqui nem para te pedir um estágio, eu peço somente um projeto arquitetônico modelo para eu conseguir desenvolver na área. Eu vou pegar esse projeto, vou desenvolver o projeto estrutural dele, passo a passo, pegando aula, conteúdos gratuitos que tem pela internet, eu tenho vários conteúdos assim, gratuitos que você pode começar, apostilas, já liberei e-book passo a passo do CIPECAD, por exemplo, onde eu desenvolvo lá nesse e-book um projeto de edificação de 4 pavimentos, passo a passo, e está tudo isso gratuito. Mas como ninguém vai receber por isso, não tem dinheiro envolvido, para que eu vou fazer? A mentalidade de muita gente é essa. Por que eu vou me preparar para algo que não vai me trazer dinheiro agora? Só que aquilo que eu falei com vocês, a oportunidade chega para quem está preparado. Ninguém vai te dar uma oportunidade se você não está preparado, se a pessoa não enxergar isso em você. Então, se você começa a fazer, você pode chegar no escritório de projetos, olha, eu quero fazer um estágio aqui. Eu já desenvolvi um projeto estrutural assim, já estudei isso e posso contribuir com você. Uma pessoa assim, que chega e me convence para estar ajudando ela, né, com o estágio, eu simplesmente vou aceitar. Porque na minha cabeça, na cabeça dela eu vou estar ajudando, mas na minha cabeça ela também vai estar me ajudando. Então, o network, né, um estágio, é uma via de mão dupla, é um ajudando o outro. Eu não vou simplesmente colocar uma pessoa no escritório que não vai contribuir em absolutamente nada.
Então, busque essa preparação antes de você merecer uma oportunidade. Faça sem enxergar lá aquele dinheiro, aquele resultado final. Dinheiro, sucesso é consequência de um resultado, de um trabalho muito bem feito, tá bom? O que você precisa aprender e como aprender sobre projetos estruturais? Qual área de estruturas você vai atuar? Vai ser com estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, alvenaria estrutural? Qual tipo de sistema estrutural que você vai se especializar? Esse é o primeiro ponto. Você vai estudar, vai se especializar em concreto armado? Então procure informações, né? Procure bibliografias na área de concreto armado e vai ler sobre isso. A parte teórica está tudo em livro. E tem livros, né, até mesmo com parte prática. Se vocês procurarem, por exemplo, o livro Técnicas de Armar do Fusco, é um livro excepcional na parte executiva de projetos estruturais, que vão te ajudar até mesmo na parte prática, na parte de execução, na parte executiva de execução de armaduras. Procure profissionais mais experientes, procure aí um engenheiro civil que já fez mais projetos estruturais, que tem uma experiência maior do que a sua, procure ter esse network, procure pedir ajuda, para você realmente começar. Esperar com o braço cruzado, esperar as coisas caírem do céu, esperar alguém chegar para você, fulano, eu vi que você faz engenharia civil, você não quer trabalhar aqui no meu escritório comigo, não? Isso não vai acontecer. Dificilmente isso acontece, a não ser quando você tem realmente um padrinho, né, muito forte para estar te indicando. Caso contrário, você vai ter que fazer as coisas por conta própria, você vai ter que realmente tirar a bunda da cadeira nesse momento para você parar um pouquinho ali de fazer projetos estruturais, né, ou parar de estudar um pouquinho e correr atrás das coisas. Ir atrás de alguém que pode realmente te ajudar. Ter uma espécie de um mentor, alguém que vai te conduzir, falar para você, olha, vai por esse caminho, porque se você for pelo outro, você vai quebrar a cara, porque eu segui por esse caminho. Isso é muito importante. Em 2014, eu conheci o Sebastião Moacir, ele é engenheiro estrutural, um dos principais engenheiros estruturais aqui da minha região, numa pós-graduação que eu iniciei lá no IMBEC, de estrutura de concreto armado. E ele, nessa época, já tinha mais de 30 anos de projetos estruturais. E assim, ele procurou uma pós-graduação, mesmo depois de ter uma vasta experiência. Ele procurou o conhecimento, mesmo depois de ter 30 anos de atuação como engenheiro estrutural, somente como engenheiro estrutural. Agora, nós, recém-formados, não buscamos nada. Isso é até, não sei a palavra certa para usar, né? Que não seja pejorativa, mas é uma burrice. Simplesmente isso. Nós queremos ter sucesso com engenharia civil, queremos ter sucesso com projetos estruturais, mas não fazemos nada. E no seu Sebastião, e fazer essa pós-graduação, foi quando eu conheci ele, e projetos que eu peguei com grau de complexidade, e projetos que eu nunca tinha feito na vida, foi uma pessoa que eu encontrei para estar me ajudando, para tirar grandes dúvidas que eu tive em grandes projetos que eu fiz. Se eu não tivesse alguém assim, eu provavelmente ia quebrar a cara em algum momento. Então, você ter um mentor vai te ajudar muito, até mesmo indicação de livros. Se você procurar na internet, livro de fundações, você vai encontrar um monte, mas qual deles ou quais deles vão resolver o meu problema? Vão entregar aquilo que eu quero, aquilo que eu realmente preciso para desenvolver ali um projeto. Então, ter alguém que tem uma biblioteca no escritório, como ele, fala, olha, esse livro aqui vai resolver seu problema, esse livro aqui você não vai encontrar o que você quer. É uma forma que você tem para aprender, procurar ajuda. Mas pensa numa coisa, para você procurar uma ajuda, você tem que merecer ajuda. Simplesmente sugar da pessoa sem poder contribuir nada com ela, a pessoa pode te ajudar uma vez, 2 vezes, mas depois ela vai parar de te ajudar. O cara só vem aqui quando só quer o vem a nós, né? Não quer contribuir com nada. A pessoa simplesmente não vai parar de te ajudar. Normalmente é isso que acontece, tá bom? E você pode aprender estruturas com livros, conteúdos gratuitos, mas entenda uma coisa, na prática, a teoria serve para muita pouca coisa. Eu falo, né, que na prática a teoria é outra. Uma coisa é você chegar e fazer um projeto estrutural ali utilizando um software. Outra coisa é verificar se aquele seu projeto ele é executável. Aquele seu projeto, quando ele for entregue para a obra, ele não pode ter dúvida. Ele não pode gerar uma má interpretação. E se gerar, você tem que estar à disposição do cliente
para tirar aquela dúvida dele. Mas é um projeto estrutural onde, projeto bem feito, né, ele tem que estar em braille, até um cego consegue ler aquele projeto. Basicamente isso. Agora, como que eu faço um projeto estrutural sem conhecer a parte prática de execução de obra? Eu simplesmente vou viver no mundo da teoria. O projeto pode ser econômico no papel, mas na prática, realmente, ele acaba não sendo o melhor projeto. É um projeto difícil de execução, difícil de interpretação, de que quem está executando a obra possa cometer um erro facilmente ali, um erro bobo, por um detalhamento mal feito, ou por um detalhamento que não foi entregue para o cliente, por você achar que, não precisa. Qualquer um aqui eu consigo ler esse projeto. O projeto não é para você ler, é para quem está executando conseguir ler aquele projeto. E você tem que estar ciente que, normalmente, principalmente em obras de pequeno porte, a mão de obra não é a mais qualificada. Então, você tem que entregar um projeto para qualquer um ler. Isso você só consegue isso se você realmente conhecer a parte prática. Vinícius, eu nunca fiz um estágio no escritório de projetos, no escritório de engenharia. Eu nunca pisei na obra. Você não tem que falar isso para mim. De verdade. Você não tem que falar isso para mim. Você tem que realmente correr atrás. Procurar alguém que vai te ajudar nisso. Até hoje, eu não gosto de ir para a obra. Porque eu gosto do escritório, eu gosto de fazer projetos estruturais. Mas por não gostar de uma coisa, eu vou deixar de ir para a obra? Como que eu faço um projeto estrutural e não vou na obra verificar como está sendo executado? Eu não posso. Então, o Danilo Lorenzetto, né, falou uma vez uma frase, não sei se a frase é dele e tudo mais, não sei, né? Mas eu escutei essa frase dele. E diz basicamente o seguinte: para você fazer o que você gosta, você tem que fazer um montão de coisas que você não gosta. E você acaba depois tomando um gosto. E não chega a ser uma coisa ali, putz, eu vou ter que ir para a obra hoje. Ou então o cara da obra, nossa, vou ter que ir para o escritório trabalhar. É o seu trabalho, é aquilo que você faz. E para você fazer bem feito, você tem que fazer essas coisas. Para eu ir fazer um projeto estrutural, eu tenho que ir até a obra verificar se o meu projeto estrutural está sendo executado como deveria. Imagina você fazer um projeto estrutural, colocou lá um pilar com a viga de transição, ou colocou um balanço lá na sua obra, um balanço de 3 metros, aí o cliente decide colocar um pilar apoiando esse balanço, por ele acreditar que vai dar uma sustentação maior. Você dimensionou o balanço, ele vai lá e coloca um pilar apoiando aquele balanço. Tá certo fazer isso? Não tá certo. Agora, se você não for na obra para verificar essa cagada, o que vai acontecer? O que pode acontecer? O seu projeto estrutural, a sua edificação, apresentar uma série de patologias. Até descobrir que o erro não foi no projeto, mas na execução, a responsabilidade acaba caindo nas suas costas. Então, é muito comum erros que levam a laje a colapso, por exemplo, não ser de fato no próprio projeto. Muitos é projeto, mas na maioria dos casos, em alguns casos, não vou colocar na maioria, né, para não generalizar, em alguns casos pode não ser no projeto, e sim na execução. Então, se você não acompanhou isso, não foi lá verificar se o seu projeto está sendo executado da forma correta, da forma que você detalhou, simplesmente pode ou vai ter uma chance maior de que aconteça um erro grave durante a execução daquela obra, principalmente obras de pequeno porte, onde não tem mão de obra qualificada, onde dificilmente o cliente contrata um engenheiro para acompanhar a obra. O cliente não contrata nem a sondagem, ele vai contratar um engenheiro para acompanhar a obra dele, e alguns engenheiros vão lá, assinam, né, uma RT e nem na obra pisam. Então não dá para você, como engenheiro estrutural, se responsabilizar por algo que não é da sua alçada. Por isso que é importante você fazer visitas em momentos estratégicos, sempre antes da concretagem dos principais elementos estruturais. Vai lá na etapa antes da concretagem da fundação, coloca isso no contrato, você que autoriza a concretagem, depois que você verificou a ferragem da fundação, verifica o ligamento do baldrame, os pilares, impermeabilização. Falo para vocês que quando eu estagiei no escritório de projetos, tinha lá, quem executou a obra, né, foi o escritório onde eu fiz o estágio, e na edificação, onde só eram 4 casas geminadas. E aí o cliente ligou reclamando porque tinha um piso lá de um porcelanato que estava manchado. Somente um porcelanato. Reclamou para ver o que era. E era falta de impermeabilização, umidade ali, por capilaridade, manchou o piso do quarto, do porcelanato. São coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, mas
Sabendo que isso pode acontecer, o que eu vou fazer? Eu impermeabilizo. É importante você impermeabilizar baldrame, às vezes até mesmo contrapiso, dependendo do tipo de solo. São coisas que você só vai vivenciar se você estiver dentro do campo de batalha, sabendo realmente ali como que funciona tudo isso, principalmente a parte de execução de obras. Então, não se iludam que projetos estruturais é só você com o computador. Eu tenho que ter esse conhecimento prático de quem executa projetos estruturais. Por isso, aprender com quem faz projetos estruturais é diferente de quem aprende somente com quem aprendeu o que está em livro. Eu falo, pessoal, gente, vocês querem aprender sobre fundações? Dimensionar qualquer tipo de fundação? Tem livro para isso. Tem uma porrada de livro. Você quer aprender a calcular elementos de concreto armado? Tem uma porrada de livro para isso. Agora a gente aprende do jeito certo? Quer ver um exemplo? Eu não conheço todos vocês, né? Mas acredito que 90% das pessoas que estão aqui me assistindo, né? Lá na graduação, quando foi calcular pilares de concreto armado, aí calcula, né? Pilar de extremidade, pilar intermediário, pilar de borda, e o professor vai lá, aquele monte de cálculo, tá tudo certo, estou calculando, então não tem do que reclamar. O engenheiro reclama, o estudante de graduação reclama quando não tem cálculo. Detesto matéria teórica. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Detesto matéria teórica, tem que ter cálculo. Vai lá e aprende a calcular os 3 tipos de pilares, basicamente. Aí, como que começa o enunciado de um cálculo de pilares, por exemplo? Para facilitar o desenvolvimento do exercício, foi desprezado a ação do vento, ação de carga horizontal. Ou seja, você aprende a calcular estruturas somente com carga vertical. É assim que acontece na prática? Na prática, você desenvolve projetos estruturais e você despreza a ação horizontal? Despreza a ação do vento? Eu não posso fazer isso. Agora, o mesmo cálculo que um software faz considerando a ação do vento, vai ser o mesmo que eu aprendi lá na graduação, desprezando a ação do vento? Não vai ser. As ações são diferentes. Então, preciso entender sobre análise estrutural, entender a influência que tem, o tipo de vinculação na minha estrutura, o que isso vai alterar no comportamento de modelo estrutural. Saber que lá na graduação eu aprendo a calcular elementos isolados, seja fundação, é só fundação isolada da superestrutura, não é sapato isolada, tá? É a fundação trabalhando de forma isolada da superestrutura, das vigas, dos pilares, das lajes, calcular laje isolada, calcular viga isolada, calcular um pilar isolado dividido por tramos, por lances. Não é assim que acontece na prática. A estrutura ela é monolítica. Todo o meu conjunto de elementos estruturais trabalhando como um só, como um único elemento estrutural. Se eu pego para calcular os elementos isoladamente, desprezando N ações que pode acontecer na minha própria estrutura, eu não vou ter os mesmos resultados. A coisa não bate. Ali, numa estrutura completa, eu tenho um modelo monolítico, trabalhando em conjunto, tanto a superestrutura quanto a minha fundação. Você não vai, claro, em alguns casos você pode fazer isso, mas na maioria dos casos você não pode simplesmente rotular uma fundação da superestrutura. Você vai trabalhar com ela engastada. Esse engaste vai fazer influência no seu comportamento estrutural. Então, saber o que você vai analisar é imprescindível. Agora, Vinícius, é tanta coisa para você aprender, como que eu vou me sentir seguro em tudo isso? É normal você sentir uma insegurança, é normal você sentir medo, porque é uma responsabilidade. Por isso que a engenharia não está acabada. Por isso que ela não vai acabar. Um pedreiro consegue executar uma casa? Um mestre de obra consegue executar uma obra? Consegue. Mas ele consegue ter dimensão de tudo isso que eu falei aqui para vocês? De esforços? De quais esforços considerar? De uma laje em balanço, como que deve ser dimensionado? A única coisa que ele sabe é que no balanço a armadura principal, a armadura de maior diâmetro tem que estar na parte superior. Só. Nem por que isso deve acontecer, ele sabe. Agora, nós engenheiros temos esse conhecimento. Por isso que eu falo para vocês que nada está acabado, nada está perdido. O medo é normal. Só que como que eu venço esse medo? Como que eu venço essa falta de confiança, essa falta de segurança? Fazendo. É realmente começando e você tendo a preparação suficiente, buscando essa preparação. Eu falo que para começar a desenvolver projetos estruturais, é como você aprender a andar de bicicleta. Quando você era criança, quando você queria muito alguma coisa, o que acontecia? Você simplesmente ia lá e fazia, não era?
Ah, eu quero andar de bicicleta, meus amigos estão tudo andando. O que você fazia? Você aprendia a andar de bicicleta. Os tombos que você tomava logo no início de você começar a aprender a andar de bicicleta te limitavam? Você simplesmente lá, eu levei um tombo aqui, ralei o joelho, não quero andar de bicicleta mais. Pode acontecer isso com alguma pessoa, mas a maioria não. Ela simplesmente tenta de novo. Vai tentando até conseguir o equilíbrio para conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, por isso, fazer projetos estruturais segue essa analogia de você aprender a andar de bicicleta. Você não vai aprender logo de cara. Você não vai andar de bicicleta, ali subir na bicicleta e já andar como se fosse um cara profissional. Isso não vai acontecer. Você vai levar uns tombos ali logo no seu início, talvez no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, mas à medida que você foi praticando, você ficou tão bom que você não vai nem precisar de rodinha mais. Não vai nem precisar de alguém te segurando ali, né, dando tapinha nas costas, você consegue. Depois você vai conseguir fazer isso por si só. Mas se você não começar, você não vai sair do lugar. Então o princípio é esse, você ter a motivação certa, você começar a fazer projetos estruturais. O que eu fiz para melhorar a qualidade dos meus projetos, para começar a fazer projetos estruturais? Quando eu comecei a fazer projetos estruturais, primeira coisa que eu busquei, uma parceria. Eu e um amigo meu, da minha própria sala, né, nós começamos a atuar em parceria com projetos estruturais. E esse meu amigo, esse meu parceiro, até hoje, o Daniel, a gente formou juntos, né, em 2013, e o nosso primeiro projeto foi feito em parceria, nós dois. E o Daniel tem uma experiência muito grande com execução de obras. Ele já executou a primeira casa dele, está executando uma segunda agora, e ele está, né, nessa correria de estar executando obras. O pai dele é mestre de obras, o irmão dele é mestre de obras, então ele já tinha esse conhecimento. Então, tudo aquilo que me falta de execução de obras, o Daniel é um cara que eu sempre perguntei. Daniel, como que executa isso? Como que é feito isso na prática? E ele simplesmente me mostrava, por ele ter essa experiência a mais do que eu. Eu me formei com 24 anos, e com 24 anos eu estava na sala de aula ensinando estruturas. E quando eu estava ensinando estruturas, ficava aquela pulga atrás da orelha. Cara, eu estou aqui, me formei, estou com 24 anos numa sala de aula, no 8º período de uma graduação de engenharia civil. Tem pessoas aqui, tanto mais experientes em termos de vida, né, experiência de vida do que eu, quanto de idade mesmo. Pessoas muito mais velhas do que eu, da idade do meu pai, por exemplo. Eu estava ensinando estruturas. Na minha cabeça, como que eu posso estar aqui ensinando estruturas, sendo que eu não tenho experiência prática? Então, eu busquei essa experiência prática, eu fui atrás, eu tinha que dar meus pulos, porque eu tinha que ensinar para aqueles alunos o que realmente acontecia. E desde sempre é o que eu bato na tecla. Você, como engenheiro estrutural, você tem que desenvolver N habilidades. E depois que você desenvolve mais habilidades, você vai ver que tem que desenvolver outras habilidades. Eu falo com as pessoas, né? Para você ter um projeto estrutural, para você desenvolver, você tem que ter um cliente. Ou seja, você tem que saber vender. A faculdade não me ensinou isso. Você vai precisar, em um momento, você atuando com projetos estruturais, você vai ter que empreender, seja atuando de forma autônoma. Ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou aquilo. Cara, para de desculpa. Chega de desculpa. Para de ficar procurando culpado para isso. Eu não consegui desenvolver na área porque ninguém me ajudou. Porque fulano me deu oportunidade. Fulano deu oportunidade de estágio para ciclano e não deu para mim. Para de desculpa. Chega de desculpa. Começa. Tira a bunda da cadeira e vai dar seus pulos. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém faz a sua parte. Uma analogia que eu uso é do coach lá de academia. Eu vou buscar uma academia para ter lá o corpo sarado, né, a barriga de tanquinho, a mulherada, né, o bumbum na nuca, aquela coisa toda. Vai para os crossfit da vida. Aí chega lá, vê os coaches lá tudo saradão. Chega lá, olha, quero ficar igual a você. Beleza. Você vai ter que ter uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, vai ter que comer isso, vai ter que comer 4 pentes de ovos só na parte da manhã, você vai ter que fazer tantos agachamentos, tantas flexões, e eu vou te mostrar como que você faz. Não, pera aí, tem que fazer isso tudo? Não, deixa para depois, não quero isso não. Você quer ter aquele resultado final, mas você não quer ter o trabalho, não quer ter aquele sacrifício de fazer o que tem que ser feito todos os dias para ter o resultado que você quer. O coach de academia, um professor, um mentor, ele diz para você o que você tem que fazer. Agora, ele não vai fazer o agachamento por você. Ele não vai fazer a flexão, não vai fazer lá o levantamento de supino por você, não. Ele não vai fazer isso. Um professor não faz isso por você. Ninguém faz isso por você. Ou seja, a sua parte é só você que deve fazer.
O restante, eu falo que é como se o universo conspirasse a seu favor. Quando você faz a sua parte, as coisas começam a acontecer. Você começa a ser visto aquele cara, putz, como o cara tem sorte. Ah, como aquele cara é inteligente. Ele só conseguiu aquilo porque ele é inteligente. Ah, ele só conseguiu aquilo porque ele nasceu com a bunda virada para a lua. Cara, eu vejo que essa é uma frase comum, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Aquilo que eu falei com vocês. Sucesso, dinheiro, é consequência de um trabalho bem feito. Ponto. Sucesso, ele é treinável. Sucesso é alcançável. Só tem esse sucesso quem realmente treina para conseguir o sucesso. Eu pego para vocês um exemplo, mandei isso por e-mail para as pessoas, né, no grupo de Telegram, essa coisa toda. Um documentário do Kobe Bryant. E eu vejo que eu conheci esse documentário depois que eu tive a notícia do falecimento dele. E vejo como que a morte, né, ela pode trazer coisas boas para mais pessoas. O que eu tenho aqui na minha cabeça é enxergar o lado bom de tudo que acontece. O documentário do Kobe Bryant só aconteceu depois que ele morreu. Não que aconteceu, mas aconteceu para mim. Eu só tive conhecimento desse documentário depois que ele faleceu. Então, na minha cabeça, eu vejo, cara, o cara deixou um legado. Olha só, até na morte dele, ele consegue deixar uma coisa incrível para outras pessoas que não conheciam o atleta, o profissional Kobe Bryant. Procurem no YouTube O Preço da Grandeza. Veja ele falando, quando ele estava lá na infância dele, com 11 anos de idade, ele foi no jogo, não acertou uma cesta. Aí perguntou para ele, como? Por que você não acertou uma cesta? Ele falou, porque eu era terrível, porque eu era muito ruim. E o que ele fez? Logo desde cedo, ele queria, ele adorava, ele tinha uma paixão pelo esporte, pelo basquete. O que ele teve que fazer? Procurar uma mentalidade vencedora. Eu vou ter que treinar. Se os meus amigos que jogam basquete comigo, eles chegam no ginásio às 7 horas da manhã, eu vou chegar 2 horas antes que ele. Eu vou chegar às 5 horas da manhã e vou treinar mais do que ele. Se eu coloco 5 vezes na semana, treinando 2 vezes mais do que todos eles, eu vou treinar pelo menos 10 horas mais do que qualquer um. E quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar. É natural. É uma matemática simples. Quanto mais você se prepara, melhor você fica e mais à frente você vai estar dos seus concorrentes. É matemática simples, de primeira série, ou de segunda série, não sei quando começa a matemática hoje. Mas na primeira série você já está fazendo continha lá de soma e subtração. Basicamente isso. E esse documentário, aconselho vocês a estarem assistindo, porque vale a pena. Eu assisti ele uma vez sozinho e depois, numa sexta-feira, eu vim aqui numa reunião que eu faço aqui com a equipe aqui no escritório e coloquei no projetor para todo mundo assistir. De tão impactante que o negócio é. Agora você tem que ver com o olho certo. Não é simplesmente ver ali, com o celular na mão, se distraindo ou lendo alguma coisa. É ali, ó, focado. Aí você vai entender a mensagem que um vídeo de pouco mais de 20 minutos tem a passar para vocês. Aí vocês vão ver que tudo é possível. Só vai depender de vocês fazerem a parte de vocês. Não tem outra saída. Então, eu não quero mais vocês chegando falando para mim, Vinícius, eu tô com medo de fazer projetos estruturais. Vinícius, eu tô inseguro. Vinícius, cara, esse é o passo a passo. Agora, se você só cruzar os braços, viu essa live aqui, eu tô 40 minutos falando com vocês, entrou no ouvido, sai no outro, ou você que tá me vendo aqui no YouTube, tá lá com o celular, se distraindo, ou você que tá no Instagram, tá ali no Instagram, mas o computador tá lá, tô só escutando. Você não escuta, você não presta atenção. Foco em uma coisa só. Você quer fazer projetos estruturais? Faz projetos estruturais. Não tem como eu fazer projeto estrutural estudando projeto hidrossanitário. Não tem como eu fazer projeto estrutural lendo lá ou então vendo o Instagram, vendo lá como que tá o Big Brother Brasil, quem foi eliminado, quem tá no paredão. Não tem como. Ou você tem realmente foco naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer fazer, ou simplesmente você fica reclamando. Mas, pelo amor de Deus, não reclama para mim, não. Ou não reclama nem pro seu amigo, porque gente que reclama é chato. A pessoa fica chata. Você aguenta alguém ficar no seu ouvido reclamando? Só de mimimi? Não sei o que, eu não consegui isso porque fulano me deu oportunidade. É chato. Vá lá e faz o que você tem que fazer. Faz a sua parte. Sucesso é isso. É você acordar e fazer todo dia o que você tem que fazer para você chegar no seu sucesso, chegar onde você quer chegar.
E muitas vezes fazer muitas coisas que você não gosta para você ter o resultado que você espera. Ninguém vai fazer isso por você. Eu citei, né, esse desconforto que eu tinha com câmera. Era difícil pra caramba estar aqui fazendo uma transmissão. Igual eu falei com vocês, o maior bloqueio que a gente tem, o maior sentimento é de julgamento das pessoas que vão te julgar por você estar ali. Ah, o Vinícius agora virou blogueiro. Vinícius agora virou youtuber. Cara, a galera que não gosta, né, desculpa, mulher, mas eu faço isso nas lives dos alunos, né, mas, cara, é isso aqui para as pessoas. Ela não vai me dar o faturamento que eu quero. Ela não vai dar o sustento que eu quero. Não vai dar o padrão de vida que eu quero para mim. Então, foque simplesmente isso. Agora, se eu tivesse com esse bloqueio, as pessoas vão me julgar. Vamos julgar de qualquer forma. Seja no mundo presencial, no mundo real, no mundo físico, ou seja no digital. Vai ter gente para falar bem, para falar mal. Eu estou vulnerável aqui o tempo todo, igual eu falei com vocês. Pode vir algum espírito de porco aqui, uma live bosta. O Vinícius sei lá, o Vinícius é isso. Eu não gosto da voz do Vinícius. Eu detesto o sotaque de mineiro. Detesto o sotaque de não sei o quê. O cara fica olhando, não, o Vinícius está com uma camisa assim, uma camisa polo, podia estar com uma camisa preta. Não gostei do fundo. Não gostei dos livros que tá ali. Olha que livro ruim que tá ali no fundo. Tem gente que vai te julgar o tempo todo. Em sala de aula, quando eu vou lecionar, as pessoas olham tudo. As pessoas olham meu tênis, olham minha roupa, olham meu relógio, olham meu computador. Você é julgado o tempo todo, também no físico. Então, entender isso, para mim, foi uma libertação. Eu estou aqui realmente para contribuir com vocês, com aquilo que eu acredito que vai realmente contribuir, e são coisas que agregaram muito valor para mim, coisas que fizeram a diferença para mim. Se eu sentir diferença fazendo o que eu falei para vocês em toda essa live, eu acredito que eu posso fazer diferença para muita gente. Posso não fazer para todo mundo que está assistindo aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, mas para pelo menos uma pessoa eu vou fazer a diferença. E é essa pessoa que vai me motivar. É essa pessoa que vai me mover a fazer o que eu tenho que fazer, a continuar com esse trabalho. Se uma pessoa aqui falar que isso foi incrível para ela, eu vou continuar fazendo isso. Se vier um espírito de porco aqui, isso aqui para ele. Seja no Instagram, seja no YouTube, eu não tô nem aí. Foque you. Se eu não falar isso, se eu não fizer, se eu não tiver essa postura, cara, se alguém chegar aqui e me criticar, o que vai acontecer? E se eu realmente sentir isso, levar pro pessoal? Eu vou chegar em casa, me trancar num quarto, debaixo lá de um cobertor e ficar chorando. Ficar lá me lamentando. Fulano me criticou na live. E as outras pessoas que falaram que foi bem? Que gostaram, as pessoas que eu ajudei? Eu vou me motivar por alguém que ajudei ou por alguém que simplesmente veio aqui e falou mal e criticou? Eu não posso. Eu não tenho essa mentalidade. E não quero que vocês também tenham essa mentalidade medíocre. Alguém chegar para você, fulano, essa área você acha que não dá bem para você não, né? Você não tem perfil para isso. Cara, se alguém falar isso para você, fala assim, foque you. Aqui, ninguém tem o direito de falar para outra pessoa o que ela pode ou não pode fazer. O que ela é capaz ou não é capaz de fazer. Ninguém tem esse direito. Ninguém conhece outra pessoa tão bem para falar que ela não é capaz de alguma coisa, para que ela não pode simplesmente romper alguns bloqueios e fazer a coisa acontecer. Já vi muita gente assim, de ter aquele bloqueio, aquele negócio momentâneo, e depois ela ligar o foda-se e virar uma pessoa fora de série. Muitas pessoas, muitos profissionais de engenharia civil, normalmente, a maioria, não foram os melhores alunos na graduação. A maioria. E quando eu estava na graduação, eu queria ser o melhor. Eu me esforcei para ser o melhor. Eu ganhei uma plaquinha de melhor aluno da graduação. E quando eu escutei isso pela primeira vez, de professores meus falando, cara, eu sempre fui mediano. E a maioria dos alunos da minha turma que conseguiram sobressair na área, era tudo mediano, passava para passar. A maioria dos alunos ali, que eram muito inteligentes, que eram os melhores alunos, não tiveram sucesso na área. Alguns foram para o mestrado, na área acadêmica e tudo mais, mas na engenharia civil não foram. Aquilo ficava me pegando ali na cabeça, de verdade. Ficava com a pulga atrás da orelha. Cara, será que eu vou ser mais um desse caso? De que me esforcei tanto na graduação, de que consegui meu estágio, consegui monitoria através de indicação, fui contratado como professor, ainda na graduação, no 8º período, não tinha nem formado, já tinha uma proposta para lecionar. Será que eu vou ser um caso de fracasso? Isso para mim foi uma salvação.
Porque quando eu escutei isso, eu vi que eu tinha que me esforçar mais ainda. E eu comecei a estudar mais ainda. Comecei a me esforçar e me dedicar mais ainda. Eu não podia deixar isso acontecer. Não podia ser um caso de fracasso, depois de ter batalhado tanto, depois de ter corrido tanto atrás. E continua até hoje. O que eu falo para vocês fazerem aqui é o que eu faço até hoje. Eu continuo lendo livros. Agora eu estou numa posição que eu não estou só fazendo projetos estruturais. Eu tenho uma empresa para gerir. Eu tenho um negócio para gerir. Então, além de ser engenheiro civil, eu tenho que dar conta do meu próprio negócio. Então, eu não leio mais só livros de engenharia. Eu leio livros que me dão insights. Eu leio livros realmente ali da parte para trabalhar a cabeça, para trabalhar a parte intelectual. E é o que eu estou indicando para os meus alunos, para eles trabalhar a parte intelectual deles. Porque é assim que eles vão ter a confiança, vão ter a segurança, ter essa preparação que eu falo para eles terem. Não adianta eu saber fazer projeto estrutural se eu não sei vender. Não adianta. Não adianta eu fazer projetos estruturais, sendo que eu não sei gerenciar uma equipe, não sei gerenciar meu próprio escritório. Eu vou estar fadado ao fracasso. Então, eu tenho que desenvolver habilidades que a graduação, que qualquer outra pessoa, outra instituição, não me deu. Eu tenho que preencher várias lacunas. Então, trabalhar essa parte intelectual, ela é imprescindível, tá bom? Mas saibam da responsabilidade de todos vocês. Fazer, não é só chegar, eu vou me aventurar fazendo projeto estrutural, um engenheiro aventureiro, né? Esqueci o nome da Adora, tem a Dora Aventureira, né? Aquele desenho de criança. Conheço porque tem uma pequena em casa, né? Mas tem um engenheiro também, um engenheiro, né? Adora engenheira aventureira que se arrisca a fazer coisa que não tem a mínima preparação para isso. Saibam da responsabilidade. Eduque o seu cliente. Mostre através de argumento que ele precisa de um engenheiro. E você é a solução para os problemas dele. Eu falo que não é só ter os argumentos, é você saber como argumentar. E esses livros, eu venho, até ontem, né, compartilhei os livros lá, estava na livraria, comprei um outro livro para estar lendo, estou indo para Brasília, vou tirar um tempo lá para ler, espero ler esse livro nesses 4 dias que eu vou ficar por lá, e eu indico para todo mundo. Eu vou ter que ler isso, mas eu não tenho que ler livro de concreto armado? Tem, só que você tem que desenvolver outras habilidades. Você não pode ser só o técnico. E saber da responsabilidade que tudo isso envolve. Tem uma analogia também, né, do médico, que é a que muito se aplica com engenharia civil, porque ninguém reclama de preço de médico. Quando está doente, quando está passando mal, paga o que for para o médico lá receitar aquele remédio, eliminar aquela dor daquele paciente. Agora, para o engenheiro, qualquer coisa é custo. Tá muito caro. Prefiro fazer com o Zé Doido dele da esquina que fazer com você, porque para menos lá é mais barato com ele. Agora, com o médico, ninguém procura um açougueiro para fazer uma cirurgia. Procura o médico, independente do valor que vai pagar. Dá os pulos lá, mas paga a consulta do médico. O médico entende da responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade. Tem os casos, né, de médico açougueiro. Tem vários. Mas é uma classe diferente da classe de engenheiro civil. Infelizmente, tem essa diferença. Primeiro que eles sabem dar valor ao trabalho deles. A maioria dos engenheiros não tem. Prefere fazer um serviço de graça do que ficar sem serviço. Cobrar R$2 um projeto estrutural do que ficar sem fazer. O médico não vai fazer uma consulta para você por R$2 porque ele quer ganhar mercado. Ele não faz isso. Ele tem o preço dele, sabe da responsabilidade. O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não vai assinar lá a responsabilidade, um laudo, né, que ele é o responsável por aquela cirurgia e coloca lá um estagiário ou um açougueiro para fazer a cirurgia no lugar dele. Ele, pelo menos, quando está naquele período de residência, né, tem um médico lá, aquele cara que tem uma vasta experiência, que vai acompanhar o médico residente naquela cirurgia, mas ele está ali. Aí tem um engenheiro caneteiro, que coloca lá o nome dele uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizando pela execução daquela obra, mas nem na obra pisa. Aquilo que eu falei com vocês. Então, cuidado. Entendam a responsabilidade de vocês, entenda tudo isso, tá? E assim vocês começarem a fazer. Mas não deixem de fazer simplesmente por esse medo. Medo, insegurança, você consegue combater com preparação. Não tem outro jeito. Preparação e prática. Primeiro você estuda, depois coloca em prática. A confiança, ela vem. É natural, tá bom? Mesma coisa aqui da câmera. Lembra que eu tinha dificuldade? Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse aparecido aqui, pelo menos uma vez, eu não tinha começado e eu não teria ficado melhor. E eu tenho muito que melhorar ainda. Só que eu só vou melhorando quando? Quando eu ter a preparação e colocar em prática. Quanto mais lives eu faço,
Quanto mais vídeos eu gravo, melhor eu fico. Beleza? Pessoal, 10h51, acredito, né, que eu falei pelo menos o principal. Gostaria de estar aqui falando muito mais coisas com vocês, mas já são 51 minutos. Para não ficar chato e cansativo, finalizamos aqui a nossa transmissão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, diz aqui para mim. Quem não gostou, guarde para você. Não quero nem saber. Tô brincando. Mas é importante também saber que eu não fui bem, né? Se eu errei em alguma coisa, é importante também ter esse feedback, até porque eu preciso melhorar. Eu falo que o elogio é a cachaça do ego. Então, eu tenho que conter isso. Não é só de elogios que uma pessoa cresce. Críticas, desde que sejam construtivas, serve para o meu crescimento também, beleza? Espero que vocês tenham realmente gostado, espero que eu tenha contribuído com vocês. E quem gostou mesmo, né? Somente quem gostou de verdade, tira um print aí. Vou tentar fazer uma pose aqui. Aí vocês tiram um print, tá? Aí vocês vão lá e postam, me marcam que eu compartilho, beleza? Vão lá, não deixa eu fazer a pose e ficar com cara de bobo não, tá? Printou, marcou e vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Quem não printou, printa essa, ó. Foi? Galera, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Sobre o seu comentário da desconsideração do vento em pilares. Já questionei muito meus professores do porquê não aprendemos a calcular um pórtico tridimensional. Os mesmos falavam que era muito difícil. Na teoria, é muito difícil para você calcular isso somente com software computacional. Hoje, cálculo de pilares, para você considerar tudo que você deve considerar, é software computacional para isso. Um cálculo manual é extremamente complicado, para não falar quase impossível realmente, Arley. Rayane, que prazer, Rayane, ter você aqui. Obrigado. E sucesso para você aí no Pará, tá? Eu e a Samila até comentamos de você outro dia. Parabéns mesmo aí pela sua desenvoltura, pela sua coragem, pela garra. E é isso aí, tá? Meus parabéns. Galera, muito obrigado, tá? Tô vendo aqui, tem muita mensagem. O Matheus, né? Realmente devemos deixar de ser vítima e ser responsável pelas nossas atitudes. Você ser autorresponsável, né? Essa é a palavra. Você ser autorresponsável pelas suas ações. Ou falta de ação. A Fabi, né? Sou recém-formada, sem mexer no Eberic, mas queria mesmo era fazer tudo à mão. Mas seria um trabalho enorme. Alguma opinião? Fabi, eu entendo que para você utilizar uma ferramenta computacional, você tem que antes saber calcular manualmente. Na graduação, eu dava um trabalho para os alunos, era realmente um trabalho de um semestre. Eu dava uma edificação de 2 pavimentos, ele tinha que calcular tudo manualmente, os elementos isolados. Calcular laje, viga, pilar, fundação, calcular tudo, manualmente. Essa é uma preparação que eu dava para eles na graduação. Agora, você, enquanto profissional, eu não recomendo você seguir por esse caminho, porque você tem que pensar agora como profissional e não como aluno. Cuidado com isso, de você estar ali no campo da teoria, porque você pode ficar nesse campo da teoria. Se eu pego para fazer um projeto hoje de 2 pavimentos à mão, eu vou levar pelo menos um mês aí ou mais, se eu me dedicar exclusivamente para aquele projeto, só para um projeto. Logo, não tem produtividade. Tempo é dinheiro. Então, cuidado quanto a isso, tá? Você tem que otimizar isso. Você tem que saber como que é feito o dimensionamento, saber o que tem que ser considerado, saber como que é o detalhamento daquele elemento estrutural, mas você não precisa saber calcular tudo manualmente. Você tem que estar com o livro do lado, ler a teoria, ler os esforços que vão atuar naquela estrutura, jogar isso no software e saber ler os resultados daquele software que ele está te dando. Isso é importantíssimo. Não é só também jogar no software e aceitar o que ele levar para você. Por isso que é importante você estar com a teoria do seu lado também, para você, quando ter a prática, saber ver o que está certo, o que está errado, o que pode ser melhorado, beleza? Mas não fica nessa ilusão de que tem que calcular tudo manualmente, não. Você vai viver no mundo da teoria, enquanto isso, a concorrente está fazendo um projeto atrás do outro, beleza? Cuidado quanto a isso, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Ó, segue aqui a Aline, ó. Quem não printou, printa essa. Como sempre, falando verdades e acrescentando conhecimento a todos nós. Obrigado, Aline. Galera, obrigado, tá? Segunda-feira, iniciar uma live como essa, para mim, uma gratificação enorme, tá? Tirar um print, posta lá, me marca, que eu agradeço muito aí o apoio de vocês também, tá? Vocês que me movem a continuar fazendo isso, tá bom? Então, vocês printarem, me marcarem, é uma forma que eu tenho de ver que vocês realmente gostaram e uma forma que eu tenho de ver que o meu trabalho está sendo bem feito e reconhecido. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. A live vai ficar disponível, tá? Por 24 horas aqui no Instagram e no YouTube vai ficar por uma semana. Vou deixar ela disponível para vocês, tranquilo? Até segunda-feira que vem. Para quem não assistiu, assistir de novo. E para quem assistiu e quiser reassistir, até segunda-feira que vem, beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.